Irmãos e irmãs em Cristo, um dos textos mais conhecidos, seguramente, de todos nós, na Sagrada Escritura, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Todos nós já ouvimos várias vezes explicações, talvez encenações. Esse texto ele é muito conhecido, e esse texto ele pode ser encontrado nos 4 evangelhos. Existem alguns textos no Evangelho que você vai encontrar apenas em João, por exemplo, Bodas de Caná, tem apenas em João. O texto do filho pródigo tem apenas em Lucas. Existem textos que nós encontramos apenas em um Evangelho, outros textos em 2, mas a multiplicação dos pães é um texto central, é um texto fundamental. Ele encontra-se nos 4 Evangelhos. O texto de hoje é tão importante que, para ser entendido, ele precisa ser entendido em todo o contexto do capítulo que ele aparece. O padre já dá uma lição de casa para vocês, uma tarefa. Quem não fizer, não precisa se confessar, mas aqueles que cumprirem a tarefa, o padre vai ficar muito feliz e vai fazer muito bem para vocês. Durante a semana, peguem a Bíblia de vocês. Tem muita gente que talvez não sabe nem onde está a Bíblia, mas tem que ter a Bíblia, tem que ter a Bíblia bem cuidada em casa. Pegue a Bíblia, abra no capítulo 6 de São João e leia o capítulo de São João, capítulo 6 de São João todo. Padre, por que eu preciso ler o capítulo de São João todo? Hoje nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Então o padre já vai adiantar para vocês o que vai acontecer em 5 domingos na missa, mas precisa participar nesses 5 domingos. O padre já vai adiantar para vocês aquilo que vai acontecer no próximo mês. Hoje é o 17º. 17º domingo, 18º, 19º, 20º e 21º. O Evangelho vai nos falar do capítulo 6 de São João. Cada domingo dividido em uma pequena perícope, em uma pequena parte do Evangelho de São João. Então aqueles que lerem, aqueles que fazerem a meditação, vão conseguir entender a reflexão com mais facilidade. Então são 5 domingos para falar apenas desse capítulo 6, porque ele é fundamental. Hoje o texto começa falando da multiplicação dos pães, mas com o desenrolar do texto nós vamos ver Jesus falando da Eucaristia. Jesus primeiro, ele alimenta o corpo, e nós precisamos do alimento do corpo, mas durante um tempo Jesus vai mostrando que apenas o alimento do corpo não é suficiente, ele quer alimentar também a alma. E lá no fim do texto nós vamos encontrar Jesus dizendo para os seus apóstolos, dizendo para a multidão: quem não comer a carne e não beber o sangue do Filho do Homem, não vai ter a vida eterna. E aí a multidão disse: eu não sou carnívoro, como que eu posso comer a carne e beber o sangue de alguém? A multidão foi embora, a multidão abandonou Jesus. E aí Jesus perguntou aos apóstolos: e vocês também querem ir embora? Veja, Jesus não negou a Eucaristia. Se Jesus não estivesse falando de uma forma literal, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, se Jesus não estivesse falando de uma forma literal, quando a multidão estava deixando Jesus, ele explicaria: não precisa me deixar, isso é um símbolo, isso é apenas uma linguagem figurada. Mas Jesus diz: e vocês também querem me deixar? E aí São Pedro, esta é a palavra mais linda de São Pedro em toda a Sagrada Escritura, em toda a sua vida, e muitas vezes nós esquecemos. São Pedro diz assim: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então é um capítulo com 69 versículos. Aqueles que puderem, vai levar 30 minutos. Faça esse esforço durante a semana, encontre a Bíblia, procure lá o Evangelho de São João, leia o capítulo 6, e aí nós vamos entender melhor aquilo que nos próximos 5 domingos, começando por hoje, o Padre vai meditar e a Sagrada Escritura vai nos dizer. O primeiro texto é o texto de hoje, é um texto relativamente breve, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Para facilitar também a nossa compreensão, vamos dividir esse texto em 3 partes, e o Padre vai usando palavras-chave para dividir o texto, e nós vamos brevemente refletir sobre cada uma das partes, e depois no fim da homilia, se Deus quiser, com a graça de Deus, o Padre fala sobre o dia dos avós.
3 palavras-chave para entendermos o texto de hoje. Primeiro, multidão. Segundo, Jesus. E terceiro, as 2 palavras juntas, multidão e Jesus. Então vamos refletir sobre isso que o padre acabou de fazer a introdução para vocês. Multidão. O texto conta que uma grande multidão percebia que Jesus realizava milagres. Jesus curava, Jesus curou muitos doentes. Jesus havia pregado e ensinado as pessoas e as pessoas gostavam de ouvir Jesus. Então o que aconteceu? Quando Jesus aparecia em um lugar, uma grande multidão o seguia. O texto diz que Jesus havia acabado de atravessar um lago. E o que aconteceu quando Jesus atravessou o lago? A multidão atravessou junto porque a multidão queria ouvir Jesus. O que Jesus fez? Jesus subiu a montanha e sentou. Todas as vezes no Evangelho, isso também acontece no Sermão da Montanha, quando Jesus sobe a montanha e senta na montanha, quem que ensina sentado? Na tradição antiga, quem que ensinava sentado? O mestre, o professor. Jesus sentando-se na montanha, ele mostra que ele é mestre. Subindo na montanha, ele mostra que ele é alguém de Deus. Então Jesus ele faz um grande sermão na montanha. Jesus, e aqui a primeira parte nós vamos guardá-la no coração. A multidão, as pessoas, todos nós temos sede e desejo de felicidade. Nós queremos ser felizes. Nós queremos ser alegres. Nós queremos que a nossa vida dê certo. É por isso que nós buscamos e precisamos de tantas coisas. Buscamos muitas vezes em bens e precisamos de bens materiais. Buscamos em pessoas que nós convivemos. Muitas vezes nós buscamos nos nossos dons, no nosso trabalho, mas existe apenas uma realidade que vai preencher de fato o nosso coração: Deus. Uma pessoa que tem Deus, ela encontrou a verdadeira felicidade. Nós temos pessoas na igreja que hoje choram a morte de uma pessoa amada. Nós temos pessoas na igreja que estão em luto hoje. É uma situação extrema da vida. Existem momentos da nossa vida que só Deus consola. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé diante da morte de alguém? Uma pessoa que tem fé, ela sabe que a vida está apenas começando. Ela sabe que todos nós vamos nos reencontrar. Agora, uma pessoa que não tem fé, ela pensa que é o fim e ela vê aquilo apenas como uma perda. A multidão queria algo. E aí nós vamos para a segunda parte do texto, Jesus. Jesus percebe que a multidão tinha necessidade, e aqui entra a maneira de Deus agir. Jesus, percebendo que a multidão tinha necessidade, que a multidão estava com fome, Jesus poderia realizar uma mágica. Jesus poderia estender as mãos, soprar as mãos, estender ali, podia aparecer um caminhão de pães. Mas a pedagogia de Deus é diferente. Jesus podia falar, tocar no seu corpo, soprar e sair um caminhão, uma montanha de pães. Não. Veja a pedagogia de Jesus. Eles não têm mais pão para comer, Felipe. Eles estão com fome. Dê vocês mesmo de comer a eles. E aí Felipe diz assim: Senhor, como que nós vamos dar de comer? São 5.000 pessoas. Nós não temos condição. E se nós formos comprar é muito longe. E aí Jesus ficou em silêncio. E aí Felipe disse assim: mas nós temos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: peça que traga a mim. E trouxeram. Jesus rezou, abençoou e aconteceu a multiplicação dos pães. Esses números, eles são importantes porque a primeira leitura que nós ouvimos diz assim: lá no Antigo Testamento também haviam pessoas com fome. No Antigo Testamento não havia 5.000, havia 100 pessoas com fome, 100 pessoas que precisavam comer. E naquele momento, Eliseu, que era o profeta, ele não tinha 5 pães, ele tinha 20 pães.
Então lá no Antigo Testamento aconteceu isso. Haviam 20 pães e depois de oração, de partilha, um milagre de Deus também, aconteceu a transformação em 100 pães. Imagina, de 20 você alimentar 100 pessoas. É um grande ato. Mas Jesus não precisou de 20 pães, ele precisou de 5. Ele não alimentou 100, ele alimentou 5.000. Então aquele ato mostrava que Deus estava agindo, que estava acontecendo algo diferente. Como que acontece o milagre de Deus na nossa vida? Talvez vocês nunca ouviram, existem pessoas, muitas vezes pessoas que estudaram teologia, que vão dizer assim: não aconteceu a multiplicação dos pães, aconteceu apenas uma partilha. A história da igreja diz, e a tradição da igreja desde sempre, desde o começo, reflete que houve uma partilha. Muitas vezes querem fazer Jesus apenas um grande mestre, um grande líder social, e esquecem: Jesus é Deus, Jesus é Deus. Como que Deus age? Como que é a pedagogia divina? Deus age através de instrumentos humanos. O impossível de Deus será feito depois que nós fizemos o nosso possível. Deus, ele não gosta de educar pessoas preguiçosas e fracas. Existem pessoas que dormem até meio-dia e depois falam que não tem sorte. Não é falta de sorte, não, é falta de vergonha na cara e de preguiça. E de parar e quebrar a preguiça. Existem pessoas que não têm o coração bom, pessoas que vivem reclamando, pessoas que procuram apenas usar os outros e depois reclamam porque estão sozinhas, porque que Deus não ajuda. A culpa não é de Deus, não, a culpa é da própria pessoa. Como que Deus age? Deus age através de instrumentos humanos. Queridos irmãos e irmãs, todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter momentos difíceis na nossa vida, mas se você permanecer firme na fé, fazendo aquilo que é correto, a tempestade passa, essa situação passa e você aprende com ela. Às vezes no Brasil, um jovem, para entrar na universidade, ele precisa passar por algo chamado vestibular. Então o vestibular, o jovem, o adolescente, ele faz um ano de cursinho pré-vestibular, ele estuda durante um ano. Quando eu tinha 17 anos, eu entrei num cursinho, passei o ano todo, das 7 da noite até as 10 da noite, de segunda a sexta, eu ia fazer o cursinho, estudava, trabalhava, foi assim praticamente um ano, e aí depois no fim do ano tem o vestibular. Era tão interessante, se não me engano, precisavam, o curso, a prova toda valia 200 pontos, e eu acho que precisava 135 pontos para passar no curso. Era o curso que eu queria, um curso de Direito, na universidade que eu queria, na PUC, Pontifícia Universidade Católica. E aí precisava 135 pontos, eu tirei 132. Não consegui entrar no curso. Eu fiquei tão triste, briguei tanto com Deus. Falei: Senhor, por 3, a prova era 200, precisava de 135. Eu fiz 132. Se eu acertasse 3 questões a mais, eu passava. Talvez colocava D em tudo ali, D de Daniel, em algumas ali que eu estava com dúvida, eu passava. Depois eu fui perceber, eu não passei porque Deus não me queria em uma universidade e depois como um profissional na sociedade. Deus me queria como sacerdote. Mas acontece muitas vezes que jovens dizem assim, pelo menos eu ouvi muitas vezes no Brasil: Padre, me deu uma bênção para eu passar no vestibular. Padre, me deu uma bênção para eu conseguir um emprego novo. E eu digo assim: dou, sem dúvida nenhuma, eu lhe abençoo. Primeiro você pega o livro, estuda, primeiro você faz alguns cursos, se prepara, e depois você volta e recebe a bênção. Primeiro nós precisamos fazer a nossa parte. Veja, Jesus não é um mágico, Jesus é Deus, e Deus age através de instrumentos humanos. Jesus precisou daquele menino, que linda atitude daquele menino,
Aquele menino não guardou um pão escondido ali no bolso para comer mais tarde. Não, ele deu tudo. Essa é a segunda parte. Terceira parte do Evangelho: depois que aconteceu um milagre, a multidão, vendo que Jesus era um grande profeta, que Jesus era diferente, a multidão queria fazer Jesus como um rei. Queriam fazer Jesus como um rei. O que Jesus fez? Deixou-se fazer como um rei? Aceitou os aplausos das pessoas? Não. Jesus saiu e Jesus foi para um monte. O que ele foi fazer no monte? Ele foi sozinho rezar. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos perder o foco da nossa vida. Todos nós precisamos ter um foco. O que eu quero? Para que eu sou chamado? O que Deus espera de mim? Nos momentos de grande alegria, nos momentos de grande sucesso, no momento que tiver muito dinheiro, no momento que as coisas estiverem dando muito certo, não perca a humildade. E no momento que as coisas estiverem mais difíceis, estiver com dor, estiver num momento que não consegue perceber a ação de Deus, no momento que se sentir sozinho, no momento que parece que a cruz está pesando e não vai passar, não se desespere, porque Deus está conosco. Veja, Jesus não se deixou manipular pelo desejo da multidão de fazê-lo um rei. Jesus sabia a missão dele. Então Jesus saiu do meio daquela multidão e Jesus continuou a sua missão, estando sozinho com Deus e rezando. O padre dizia no início da celebração: nós celebramos hoje o dia dos avós. Nós celebramos hoje o dia dos idosos. Ser idoso não é um peso. Ser idoso não é uma carga. Ser idoso é uma graça de Deus de ter lutado, ter trabalhado, ter se esforçado durante muitos anos e agora poder ter a graça, de certa forma, de descansar um pouco, de ter um pouco mais de tempo livre para rezar e fazer aquilo que vocês gostam. Algumas pessoas vão dizer assim: padre, eu não consigo descansar, os meus filhos não têm juízo, os meus netos, padre, muitas vezes parece que estão indo por um caminho que não é tão bom. E a maioria dos idosos, e aqui eu digo como padre, e vou ser muito sincero, a maioria dos idosos, dos avós, quando vem fazer um pedido para o padre, pedido de oração, pedir alguma coisa, a maioria mesmo, praticamente todos, eles não pedem para si. Padre, eu gostaria de ter mais saúde. Padre, eu gostaria de ter dinheiro. Padre, eu gostaria de fazer uma viagem. Não, eles pedem para os outros. Pedem para os outros, ou pelo filho, pelo neto, ou pela igreja. Querido avô, o padre vai ser muito claro e espero ser também muito breve naquilo que eu vou dizer. A melhor forma de você ajudar e educar os seus filhos e os seus netos é mostrando para eles aquilo que você passou. Antigamente não tinha álbum de fotografia, mas pegue ali as fotografias, se você tiver, e diga assim: eu trabalhava das 6 da manhã até às 6 da tarde, trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde, muitas vezes eu não tinha nem o necessário para comer, muitas vezes eu passei vontade de coisas que eu queria para guardar um pouco de dinheiro e para ter o necessário apenas para sobreviver. Contar a nossa história, isso daqui serve para os pais, contar a nossa história, porque nós infelizmente temos uma geração de pessoas muito fracas, muito sensíveis e de certa forma muito rebelde e muito ingrata. Dói o meu coração quando eu vejo um filho ingrato com o seu pai, quando eu vejo pessoas mais novas ingratas com os mais velhos. Então conte para essas pessoas que hoje você chegou onde você chegou com muita luta, com muito esforço e aqui o principal, com muita fé e acreditando em Deus. Que Deus abençoe todos os avós, que por intercessão de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, vocês jamais percam o foco e a direção da vida como Jesus, que é fazer a vontade de Deus.